Ontem eu recebi uma mensagem de uma amiga minha no WhatsApp perguntando se eu ainda me sentia insegura enquanto cientista, enquanto mulher nas exatas. E cara, isso me fez refletir e eu queria trazer algumas reflexões aqui com vocês. Oi, eu sou a Carlene, sou doutora em física e atualmente eu faço pesquisas em baterias. E eu achei um tema muito interessante, porque à primeira vista eu pensei assim, claro, é óbvio que eu me sinto segura. Só que pensando bem a fundo, na verdade não. Eu não me sinto mais tão insegura em fazer ciência e ser uma cientista como eu me sentia antes. Por exemplo, eu nunca trouxe vídeos aqui pro canal, pro meu Instagram, pro TikTok, falando sobre física especificamente, porque eu me sentia muito insegura. Eu achava que eu não sabia física o suficiente para falar sobre isso. Eu achava que as pessoas iam identificar um único erro e iam me massacrar, me chamar de burro e os caralho a quatro. Então, toda vez que eu ia gravar assuntos sobre ciência, sobre física, eu travava porque eu achava que eu não sabia física o suficiente. Só que eu sou doutora em física. Então, tipo, qual é a lógica, sabe? E aí, eu fico pensando, tipo, o que que mudou? Porque hoje eu já me sinto muito mais confortável em falar de física com vocês, em falar de ciência com vocês. E foi quando eu percebi que, olha, eu acho que a minha autoestima intelectual aumentou bastante. E esse vídeo é para falar para vocês como que eu acho que se deu esse processo, pensando sobre isso. Primeiro, é importante que vocês saibam que vai ser muito natural vocês acharem que vocês não são boas o suficiente para fazer exatas. Todo mundo acha que para ser físico, para ser matemático, você tem que ser uma pessoa, uma gênia, extremamente inteligente, mas não necessariamente. Você precisa muitas vezes ter oportunidade, acesso e se dedicar. Mas, vamos supor, se você nasceu e cresceu a vida inteira assistindo filmes que mostravam que cientistas eram pessoas que magicamente tinham ideias espontâneas do nada, que ficavam fazendo contas absurdas na cabeça, juntando A com B na cabeça sem e vinha um eureka a todo custo. E mais importante, se todas essas pessoas, nenhuma delas se pareciam com você, no sentido meu, por exemplo, todos os cientistas que eu assistia na minha época de adolescente e de jovens na internet não, na TV, eram pessoas brancas e geralmente homens, e com um ar de superioridade absurdo. Eu, por mais que eu gostasse muito de estudar, por mais que eu gostasse de física, por mais que eu gostasse de ciência, eu nunca imaginei que eu poderia ser uma cientista, porque eu não sou uma pessoa branca, eu não sou um homem e eu não tinha a autoestima super elevada. Então, para mim, não fazia sentido. Tipo, era simples. Era A é igual a B. E assim, muitos dos professores que a gente passa, muito das pessoas do cotidiano também têm essa ideia. Se você não se questiona minimamente sobre por que todos os cientistas se parecem com homens brancos esquisitos e que têm ideias absurdas do nada. Por quê? Então, tipo, inconscientemente, o meu cérebro vai dizer: só pode ser cientista se você for um homem branco, hétero, super padrão e blá 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 blá. E que é gênio. Qualquer pessoa fora disso não pode ser cientista. E se for cientista, não vai ser boa. Para mim, essa conclusão estava lá, guardada dentro do meu inconsciente. E eu tive que trabalhar muito, pesquisar muito sobre cientistas que se parecessem comigo, para começar a acreditar que eu também era capaz de ser boa e ser inteligente. Isso é um ponto. Buscar referências que se pareçam com vocês, ler a história dessas referências e começar a se ver também como pessoas inteligentes que produzem ciência e que têm raciocínio crítico e blá blá blá. Ponto. Um outro ponto é: se eu pensava assim, logo os meus professores também pensavam assim. E existem dois tipos de professores. Os professores que pensam assim porque querem, esses têm um nome muito específico e eu não vou falar. E os que pensam assim porque não fizeram essa reflexão e essa autocrítica. As duas classes, não importa quais são elas vão reproduzir muito dos mesmos comportamentos inconscientemente e sem perceber, que é minimizar você, diminuir você ou não acreditar em você. Existem estudos que comprovam que crianças negras recebem menos atenção na escola e são tiradas menos dúvidas e são menos incentivadas do que crianças brancas. Então, como é que você vai crescer e se desenvolver como um ser de autoestima se as pessoas que deveriam olhar isso e treinar isso em você não acreditam no seu potencial?
a conta não fecha. Hoje, eu percebo que muito da minha autoestima foi destruída, inclusive durante todo o meu processo de doutorado. Eu passei todo o meu processo de doutorado tendo as minhas opiniões desvalidadas, e todas as vezes que eu tinha ideias muito boas que iam contribuir com o meu trabalho de pesquisa, eu ouvia da minha orientadora que aquilo foi um anjinho que soprou no meu ouvido. Mas, quando outras pessoas do laboratório tinham ideias também interessantes para contribuir com o trabalho, aquelas pessoas eram pessoas inteligentes e pessoas muito boas. O que tinha diferente de mim e daquelas pessoas, se não o gênero e a cor da minha pele? Então, esses comentários de tipo, foi um anjinho, não é a tua inteligência, não é a tua capacidade, não é a tua forma de analisar os resultados e ser crítica. É uma coisa muito sobrenatural, porque você, do jeitinho que você é, não tem como ter essa habilidade, entende? Então, eu comecei a refletir muito sobre isso e percebi que hoje, no espaço que eu tô, por exemplo, eu comecei a fazer o contrário. Tipo assim, cara, se eu fui contratada nesse espaço, é porque, mesmo com toda essa subjetividade criada sobre a minha imagem, eu ainda assim me saí muito bem. Isso significa dizer que eu sou muito boa. E todas as vezes que eu apresento coisas que trazem insights diferentes e que engrandecem os resultados e as análises dos meus resultados, eu sempre reforço para mim mesma: olha, que análise boa, veja como você é boa, veja como você é inteligente. Então, o que eu quero dizer com vocês? Eu parei simplesmente de aceitar e de imputar o que os outros decidem sobre mim. E, tipo, se ninguém vai me elogiar, eu mesmo vou me elogiar. Eu mesmo vou dizer isso pra mim. Eu vou parar de acreditar no que as pessoas decidiram pro meu futuro e eu vou construir a minha realidade. Então eu decidi, a partir de hoje, eu sempre vou me elogiar, eu vou enaltecer os meus pontos fortes e eu vou tentar a todo custo quebrar esse vínculo de que eu não sou boa o suficiente e de parar de acreditar em mim. Eu percebo que tem funcionado. Alguns dias funcionam melhores do que outros. Outros dias eu me acho o cocô do cavalo do bandido. Mas eu acho que pode ser uma coisa interessante para se começar a pensar. E também saia de espaços que te diminuam o tempo todo, que te desvalidam o tempo todo e que façam vocês acreditarem que vocês não são suficientes para estar ali. E se vocês não podem sair desses espaços, que foi um do grande diferencial da minha vida, foi ter saído desses espaços, e claro, não que hoje não aconteça, tem olhares, tem sutilezas, mas é completamente diferente. Se fortaleça. Toda vez que uma pessoa olhar para você e você sentir aquele olhar de tipo, o que essa pessoa está fazendo aqui? Você vai falar instantaneamente na sua cabeça: eu estou aqui porque eu sou boa. Eu estou aqui porque eu sentei e consegui um título de doutora igual você sentou e conseguiu um título de doutora. Eu estou aqui porque, apesar de todas as dificuldades que eu encontrei, pegando o ônibus, sem ter o que comer em casa, apesar de todas as adversidades, eu estou aqui com o mesmo diploma de você. Eu estou aqui porque eu sou boa, porque eu sou inteligente. E comece a se elogiar e a elencar. Então, o que eu poderia deixar é: eu cansei de esperar a validação dos outros e comecei a construir uma validação dentro de mim. E eu percebo que hoje a minha autoestima está muito melhor do que ela era antes. E é isso, é quebrar vínculos. Se ninguém vai fazer por você, faça você por você e pronto. Não adianta ficar tentando debater com que algumas pessoas mudem as ideias delas, porque elas não vão mudar. Às vezes elas são cruéis e elas querem que você seja e acredite que você não é boa o suficiente para pegar todas as suas ideias e dizer que são delas. Não permita isso. Você é incrível, você é boa e você é suficiente.